tem que passar a ser visto como uma componente indispensável da afirmação e do compromisso que nós temos com as nossas alianças, seja ao nível atlântico, com os Estados Unidos, que é o mais forte aliado, com o Canadá, com a Turquia e com o resto dos países europeus. E a partir daí afirmar os interesses, defini-los concretamente e afirmá-los. E, se necessário, se a lei não acompanha a realidade, ajustar essa mesma lei. Usar o instrumento militar, muitas vezes sem hesitação, ou acompanhando a simultaneidade da alteração legislativa com aquilo que é necessário fazer. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Major Mário Tomé, por favor. Sim. Mário Tomé. Obrigado. O que é que eu fiz? Quando eu estou a falar, ele está aqui. Obrigado. Muito obrigado pelo prazer que me deram com as vossas intervenções. Primeiro aqui para o meu amigo Dr. Jerónimo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição, é fundada e fundamentada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer uma quer outra tem uma qualidade especial, é que nasceram na derrota da maior ofensa aos direitos das pessoas, à humanidade, etc. Foi a derrota do nazifascismo e do Holocausto, e aqui foi a derrota do fascismo. Portanto, isso dá-nos uma consistência e uma força enorme. Eu vou olhando para aqui porque a minha memória, enfim, não é? Já está fraca. Depois, ia seguir para dizer que uma coisa importante, que aqui foi sublinhada, aliás, da Constituição, é que fala nos direitos dos trabalhadores. Não fala nos direitos do trabalho. O trabalho e o tempo são as duas armas fundamentais de dominação do capital. O capital domina os trabalhadores através do trabalho e do tempo. Portanto, eu não defendo o trabalho, eu defendo os trabalhadores. E a Constituição, ainda bem que fala assim, e aqui isso foi tratado, acho eu, de uma maneira correta. Portanto, a Constituição, querem transformar, ouvi isto há 2 ou 3 dias, de algum tipo de governo, a dizer que era um programa. A Constituição não é um programa, acho eu. São aqui ilustres constitucionalistas ou... Quer dizer, a Constituição não é um programa. A Constituição, eu não sei qual é o termo adequado, mas é uma armadura para a garantia dos direitos dos trabalhadores, etc., não ser subvertida e liquidada. Contra a guerra, aqui em atenção ao Sr. General, o Trump, o mal não é o Trump, Sr. General, desculpe. O Trump é uma excrescência, um excremento do mal que existe. Quer dizer, o terrorismo, a guerra hoje é terrorismo, só. Venham cá, é evidente, é influenciada e determinada pela economia, etc. Mas quer dizer, lembram-se do 9/11? Daquele ataque terrorista às Torres Gêmeas? Eu não sei se alguém tem dúvidas, eu não tenho e vou arriscar a dizer que aquilo foi uma provocação organizada pelos neocon, Rumsfeld, Dick Cheney, Wolfowitz, que 3 meses antes tinham dito estamos a precisar de um novo Pearl Harbor. Eles precisavam de algo que levasse o povo norte-americano a entusiasmar-se para uma nova cavalgada. E aquilo era para ir para o Afeganistão, mas foram para o Iraque. O que eles fizeram no Iraque não foi o Trump. O que eles fizeram no Iraque foram os excelentíssimos congressistas e presidentes republicanos e democráticos. Aqueles foram republicanos, depois foram os democratas que não quiseram ficar atrás. Portanto, nós temos que, quer dizer, e depois é estranho que
agora não é diretamente com o Sr. General, e aquilo também não era só diretamente para si, foi aproveitando a sua intervenção. Quer dizer, nós estamos perante um terrorismo institucionalizado, organizado, da potência mais forte e brutal do mundo, e o perigo é a Rússia, o perigo mais, agora não se fala tão diretamente, é a China. Não, o perigo é os Estados Unidos. São terroristas que têm feito, desde o 9/11, para não falar de antes, tem sido terrorismo explícito, brutal. Eles estão a negociar e estão a bombardear aqueles com quem estão a negociar. O que é isto? Aliás, o terrorismo não é nada especial, o terrorismo é uma arma. Daí que o Hamas tenha que usar essa arma contra os ocupantes palestinianos, israelitas, sionistas. Já nem são só os sionistas, é o Israel inteiro, aquela gente toda está entusiasmada a liquidar os palestinianos e basta ir aos jornais e a tudo o que está aí na net, etc. Portanto, foi o Bush que proclamou o eixo do mal, foi o Bush que indicou o caminho, sob a benção de Deus, lembram-se, a seguir às Torres Gêmeas. Foi na igreja que ele fez a sua declaração, estava iluminado por Deus, é o que o Trump está a fazer agora com esses animais, quando a pôr-lhe a mão em cima a bezerro e a pedir-lhe a benção. Portanto, quem é o expansionismo? A Rússia, não vou agora falar muito nada disso, mas a Rússia, a gente tem questões da política, da estratégia e da política internacional de um ponto de vista global. O que é que levou a Rússia aqui? Não estou a desculpar a invasão. Mas a gente não pode falar disso sem perceber porque é que a Rússia foi levada a isso. E quem é que colaborou nisso? Nomeadamente a União Europeia. Quanto às Forças Armadas, as Forças Armadas têm sido um instrumento de reforço da política, de força de apoio, um instrumento da política destes tipos que eu estou a falar, dos Estados Unidos, do terrorismo dos Estados Unidos. Não tem feito outra coisa que é pequenino. A gente tem que olhar para o que é que vale. As Forças Armadas, hoje, com a desculpa da Rússia, com a desculpa lá, também pode vir a China, etc., estão a ser um instrumento de desvio dos fundos necessários para a vida dos portugueses, para uma vida de centos portugueses, que mesmo assim não a têm, para a guerra. Quer dizer, a gente tem que abordar isto desta maneira. E a gente o que é que tem que fazer? Quer dizer, se fôssemos uma potência brava, vamos armar. Qual é a nossa potência? É a Europa. Nós temos é que defender os portugueses. E a defesa dos portugueses não está em resistir aos malandros que vêm aí atacar, porque ninguém nos vem atacar. Ninguém nos vem atacar. Portanto, isto tem que ser posto nos devidos termos e na devida dimensão. As nossas Forças Armadas têm que ser reduzidas ao mínimo, não servem para nada. E a única coisa para que serviram foi para dar reforço, dentro da NATO, dar reforço, isto com todo o respeito pelos militares, que eu também sou. Com todo o respeito pelos militares, eles estão a fazer aquilo que se mandam. As Forças Armadas têm que ser reduzidas a um mínimo indispensável, para dizer que é quase simbólico. E todo o dinheiro que está a ir para as Forças Armadas já e que querem pôr ainda para mais armamento, tem que ir não só para aquilo que é necessário para a vida dos portugueses, mas para uma outra defesa, que é a defesa civil. A defesa civil não tem capacidade de resposta às catástrofes, que ainda vem mais. A defesa civil hoje serve para a guerra e serve para a paz. Se houver guerra, pode-nos cair em cima por interposto das pessoas, pode-nos cair em... A gente precisa de uma defesa civil como deve ser. A gente não tem uma defesa civil para travar os incêndios, para responder aos incêndios e às catástrofes. Como é que vamos ter uma defesa civil se caírem bombas por aí? Mas as pessoas que pensam nisto dizem assim, que se lixe. Eles estão normalmente salvaguardados. Muito obrigado. Foi uma interpelação. Não, sei, mas sabe, eu acho que as opiniões têm um enorme valor e aquilo que foi dito inicialmente pelos seus jornalistas, a liberdade de expressão e a liberdade de opinião são absolutamente extraordinárias. E as preocupações com a segurança para além do país, isoladamente,
estão vertidas em programas de governo, e se não estiverem invertidas e depois se não forem mesmo materializadas em capacidades, não valem nada. E os programas são isso, são a consciência da realidade e em função dessa realidade, tal como referiu em relação à possibilidade de termos catástrofes naturais e termos uma proteção civil reforçada, tudo isso deve ser considerado e os recursos dos portugueses devem ser distribuídos por essas mesmas possibilidades. Isso são escolhas que se fazem no momento das eleições. Uns programas mais à esquerda, uns programas mais ao centro, uns programas mais à direita. E isso é bom, isso é fantástico. Trabalhamos para o vosso futuro. Precisamente. Obrigado. Professor António Queiroz, por favor. Sim, sim. Eu tenho perguntas a fazer, em primeiro lugar, ao Sr. General, mas preciso de as fundamentar. A minha pergunta de base é esta. Pode o nosso país, no quadro dos seus compromissos com a NATO, seguir um caminho autónomo de acordo com os interesses nacionais? A possibilidade da NATO se autodestruir por iniciativa dos Estados Unidos da América, que são a sua única voz de comando. A NATO não é uma organização democrática, julgo que não funciona em moldes democráticos, funciona de acordo com o poder dos mais fortes. Portanto, pode destruir-se. Devemos, quando pensamos numa estratégia nacional, devemos pensar nessa hipótese seriamente. Se eu acreditar no que diz o Vice-Presidente, ele diz que quando o Presidente fala é a sério. É outra pergunta que eu faria. Mas tenho que fundamentar. Depois, em relação, permitam-me, também eu gostaria que o Dr. Coluni depois se pronunciasse sobre a matéria que eu vou abordar. Permitam-me que leia o número 2 do artigo 16 da Constituição da República Portuguesa. Diz o seguinte, que determina que os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eu participei, ao longo da minha vida, em centenas, milhares de conferências como estas, em meios académicos, políticos, e quando alguém perguntava quem leu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, isto é, o documento elaborado em 1948, contavam-se pelos dedos as pessoas que o tinham feito. Se perguntávamos quantos artigos tem a Declaração Universal, o que é que contém o preâmbulo, no entanto, tornou-se o principal instrumento de combate político nos últimos 50 anos. Ora, e quando perguntamos como é que ela nasceu, quem é que a escreveu? Então, nem por os dedos se contam os braços levantados. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, nos seus primeiros artigos, assume um compromisso de rejeição de qualquer tipo de opressão ou discriminação colonial, de género. No entanto, foi subscrita por países que eram colonialistas na altura, pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. É contra qualquer discriminação racial. Porquê é que isso aconteceu? Por causa do peso numa Segunda Guerra Mundial que trouxe 60 milhões de mortos ou 80 milhões de mortos para a humanidade e por causa do emergir de novos movimentos políticos, quer nos chamados países socialistas, quer os movimentos anticoloniais e de libertação nacional. E porque foi escrita a três mãos. Foi escrita... O Canadá assumiu o consenso dos países ocidentais. A China, esta China da República Popular, assumiu o compromisso com os países orientais e uma figura, uma mulher chamada Elizabeth Roosevelt,
que não era uma figura não era uma dama de companhia, era uma figura política, e presidia a comissão que escreveu a declaração e impôs isso aos governos desse país. Nesses 30 direitos não está nenhum direito ambiental, mas há 2 anos as Nações Unidas somou o 31º direito humano universal com o direito a um ambiente saudável. Eu pergunto, porquê é que nós não discutimos isto neste país? Nem na Europa. Porquê é que estes 30 artigos foram sendo mutilados, engavetados, desapareceram e usa-se os direitos humanos como arma de arremesso sem saber do que é que estamos a falar? Os direitos trabalhistas começam no artigo 22, são elevados a direitos fundamentais. O direito à imigração e à escolha de uma nacionalidade estão no artigo 13 e 15. Portanto, estas políticas que são justificadas por causa da modernidade, da concorrência, podem ter toda a legitimidade legal, mas não podem ser feitas em nome da evocação dos direitos do homem. Não podem ser feitas em nome da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Contrariam-no. Esta opinião não é minha. Leiam a declaração, por favor, e tenham em conta outros testemunhos insuspeitos, como, por exemplo, do Sr. Kenneth Roth, que foi durante muitos anos o presidente da Human Rights Watch, que é muitas vezes confundida com uma organização das Nações Unidas, mas é uma organização financiada pelo Partido Democrático, e que diz que nos Estados Unidos e no Ocidente, hoje os direitos humanos são entendidos como as chamadas liberdades formais. A votar, a não ser preso sem julgamento, por aí adiante. Os direitos trabalhistas têm o peso de direitos inalienáveis. O direito à imigração e à nacionalidade são inalienáveis, são elevados à condição de direitos fundamentais. E a democracia liberal não é a democracia que está prevista nessa declaração. O artigo 21 não diz que a democracia liberal é a única democracia. O que ele diz é que se abriu um tempo novo para que todas as formas de democracia se possam desabrochar e desenvolver. Mas a questão que eu queria levantar ao Sr. Procurador é a seguinte. Há um direito fundamental e isso permite-me passar para justificar as perguntas que quero fazer ao Sr. Jornal. Há um direito fundamental que está na Constituição, que é o direito à regionalização. Eu não tenho condições para estar aqui a explicar o que é que entendo por regionalização. Eu só devo dizer o seguinte, eu entendo que a regionalização deve dar autonomia política, económica e financeira às regiões, sem subalternizar o poder autárquico. Não tenho condições para fazer aqui o desenho. Penso numa regionalização que tenha um Senado onde estão os Presidentes da Câmara e tenha uma Assembleia que seja eleita diretamente. Bem, as tempestades e antes disso os fogos mostraram que a agonia do mundo rural se vai aprofundar se não houver regionalização. Perguntem aos bombeiros, perguntem a quem trabalha na floresta, se é possível. Bem, e ao seu jornal, a questão da agonia do mundo rural é uma questão de valor estratégico. Porque nós já, se houver, vai haver mais guerra, vai haver mais bloqueios. E nós não vamos ter que comer. Nós não vamos comer painéis solares, nem lítio, nem nada disso. E nunca é discutida como uma questão de estratégia nacional e de segurança nacional. Em relação à minha pergunta sobre se podemos seguir ou não podemos seguir um caminho, eu também não tenho tempo, nem tenho o direito de estar aqui a expender as minhas opiniões sobre as guerras que decorrem atualmente, mas devo dizer o seguinte, como questão de fundo. Nós não podemos fazer análise política baseado na declaração deste ou daquele líder, seja português, seja russo, seja... Nós temos que fazer... Nós vemos as nossas televisões cheias de especialistas e comentadores e há duas coisas que nunca se faz, que é analisar a situação política desses países, político-económica, e analisar a sua estratégia de defesa e segurança nacional. Felizmente que os militares começam a ter voz, porque se perguntarmos aos nossos dirigentes qual é a sua cultura em termos de ciências militares ou de geoestratégicas, essa cultura é 0, ou 0,1, ou 0,2. E não é só em Portugal.